Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Solved. O meu nome é Joana Pratas e no vídeo de hoje venho então falar-vos sobre o caso da família Teed. Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado e sejam mais uma vez bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje trago-vos então um caso muito interessante, que é o caso da família Teed, que aconteceu durante a altura do Natal e, portanto, eu achei que faria todo o sentido falar sobre este caso nesta altura do ano, não é? E, portanto, é isso. A família era então composta por Kay e Rolf Teed, que tinham duas filhas, que eram então a Linnea, que na altura tinha 20 anos, e a Tricia, que tinha 16, e a família tinha então uma cabana nas montanhas de Utah e era uma cabana mesmo gira para onde eles iam passar férias, onde eles faziam também assim reuniões com a família, sabem, momentos importantes. No fundo era uma zona que eles adoravam estar para se afastarem um bocado, para renovarem energias, por assim dizer, e portanto era uma zona e a própria cabana era um sítio que eles adoravam estar para estarem em família e de facto tinham criado boas memórias daquele sítio, não é? E eu acho que todos nós tínhamos um sítio assim. E a cabana era um sítio que lhes era realmente muito querido, porque devido ao facto de eles passarem lá momentos tão importantes em família, foi realmente o sítio onde eles construíram muitas memórias em família. E em dezembro de 1990, a família decidiu então passar o Natal inteiro na cabana no Utah, e quando eu digo o Natal inteiro é no sentido em que eles passaram lá o dia 23, 24, 25, pronto, faziam ideias de passar lá ainda algum tempo. E na verdade, eles já tinham a casa toda decorada nesta altura, inclusivamente até já tinham presentes debaixo da árvore, não é? No entanto, eles aperceberam-se de que ainda tinham alguns presentes de Natal que faltavam comprar e, portanto, no dia 22 de dezembro de 1990, a família Teed estava então a fazer compras em Salt Lake City. Esta cabana estava mesmo localizada nas montanhas no Utah e, portanto, a cabana era assim um bocado isolada das cidades mais próximas, não é? E, portanto, só para vocês terem uma noção, eles para irem para a cabana, eles tinham que deixar o carro ainda longe da casa, está bem? E depois iam de motas de neve até à casa. Isto só para vos dar realmente aqui a ideia de que a cabana era bastante isolada. E obviamente naquela altura estava a nevar, não é? Era na altura do inverno e, portanto, o acesso à casa ainda era mais difícil e daí eles terem que usar motas de neve. E Salt Lake City era assim então o sítio mais próximo onde eles conseguiam fazer compras. O primeiro membro da família a chegar a casa foi então a Beth Potts, que tinha 72 anos e era a avó da família, não é, por assim dizer, e ela chegou a casa com a sua filha Kay, portanto a mulher do Rolf, não é, e uma das suas filhas que se chamava então Linnea, que tinha então 20 anos naquela época. Portanto, elas as três chegaram à casa, não é, e vou voltar a repetir, foi a avó, a mãe e a filha mais velha, só para não ser demasiado confuso. Elas chegaram então à cabana por volta do meio-dia e meio e a Linnea na altura disse à sua mãe que ia entrar em casa porque ela estava com as mãos a congelar, mas que já voltava então para ajudar a levar as compras para dentro da casa, não é? E assim foi, ela entrou em casa e subiu as escadas e quando ela subiu as escadas, ela reparou numa coisa muito estranha. Portanto, ela viu uma sombra com uma lanterna atrás do frigorífico e inicialmente ela pensou que fosse algum primo que já tivesse chegado mais cedo para celebrar o Natal, mas infelizmente ela estava totalmente errada. De repente apareceu um homem que estava armado e apontou a sua arma na direção da Linnea. Quando a sua mãe entrou em casa, ela chegou ao topo das escadas e viu o homem a apontar a arma à sua filha e de repente apareceu outro homem e este homem que apareceu apontou a arma à mãe da Linnea. A Kay, não é? Portanto, a mãe, ela perguntou o que é que eles queriam e disse-lhes que lhes dava tudo aquilo que eles quisessem, mas pediu que não magoassem a sua família, obviamente, mas infelizmente alguns segundos após a Kay dizer isto, de repente ouvem-se tiros e basicamente a Linnea viu a sua mãe a cair no chão. Logo a seguir a isto, ela olhou para a sua avó e viu a sua avó a levar um tiro na cabeça. A primeira coisa em que a Linnea pensou foi que o seu pai e a sua irmã estariam quase a chegar a casa, não é? E que ela não tinha como os avisar do
do que estava a acontecer, tanto que ela começou a ouvir o barulho do carro a aproximar-se e, portanto, ela sabia que era uma questão de minutos até que eles entrassem na cabana, não é? E, na verdade, ela ainda tentou fazer alguma coisa em relação a isso, porque ela sabia que existia um carro lá fora e que o seu pai normalmente deixava as chaves debaixo do tapete do carro, não é? E então o plano que ela estava a ter naquele momento era então atrair os homens até lá fora, não é? Para que eles vissem o carro, entrassem no carro e que se fossem embora. Mas infelizmente ela não conseguiu fazer nada porque um dos homens agarrou-a e encostou a arma contra as suas costas. O pai e a irmã chegaram então à cabana e assim que eles saíram do carro apareceu um homem do nada, não é? Da porta da garagem, e este homem tinha então uma máscara de ski e uma arma e disse-lhes que entrassem dentro da casa imediatamente. Assim que eles entraram na casa, eles viram que a Linnea tinha uma arma apontada às suas costas e perceberam que algo de horrível tinha acontecido à Kay e à Beth. Os homens perguntaram então ao Ralph se ele tinha algum dinheiro e ele na altura tirou tudo aquilo que ele tinha dos bolsos e deu-lhes. E após isto, infelizmente, o terror não terminou, porque foi então aqui que o homem que estava a apontar a arma à Linnea de repente apontou para o pai delas e puxou o gatilho. No entanto, o gatilho não estava a funcionar e da primeira vez ele não conseguiu atirar, da segunda também não. No entanto, à terceira tentativa ouviu-se um tiro e o Rolf foi atingido. Elas estavam completamente assustadas, como seria de esperar, não é? Elas tinham acabado de ver a sua família inteira a ser assassinada à sua frente e algo em que as irmãs repararam foi que estes dois homens estavam à espera da família. Isto porque havia comida que já tinha sido comida, existiam também presentes de Natal que já tinham sido abertos, ou seja, estes homens estiveram super à vontade dentro da casa antes da família entrar. Portanto, não foi um caso de um assalto em que por acaso de repente alguém entrou, não é? Foi quase como se eles realmente estivessem à espera que a família chegasse à casa. Tanto que inclusivamente existem gravações destes homens a abrir os presentes da família. O plano deles, na verdade, era destruir as evidências, portanto, o plano final era incendiar a casa da família e então eles começaram a espalhar gás pela casa e incendiaram a cabana. No meio disto tudo, por estranho que pareça, eles pouparam a vida das duas irmãs, como vocês puderam perceber, e então começaram a dizer-lhes a elas, não é? Para elas ligarem então as motas de neve para eles saírem todos dali. Então, obviamente que elas obedeceram, não é? Elas não podiam fazer nada, não iam contra eles e basicamente a Linnea ia então numa mota com um dos homens e a Tricia ia noutra mota com o outro homem. Quando elas chegaram até ao portão principal, elas viram o seu tio que se chamava Randy e ele, quando as viu, acenou para elas, ok? No entanto, elas simplesmente ignoraram. O Randy, quando viu as suas sobrinhas, ele reparou que elas estavam nas motas de neve e reparou que de facto cada uma delas ia numa mota com um homem e inicialmente ele até achou que elas tivessem arranjado um namorado ou algo do género, mas apesar disso tudo, ele achou estranho o facto de elas não terem parado para falar com ele, porque não era de todo um comportamento normal delas. Elas eram muito faladoras e cumprimentavam sempre, eram muito educadas e portanto ele achou isso um bocado estranho. Um dos homens chegou a perguntar às irmãs quem é que era aquele homem e elas disseram que não sabiam, que devia ser um vizinho qualquer simpático, não é? Como é óbvio, elas sabiam perfeitamente que era o tio delas, não é? Mas elas também sabiam que se dissessem isso, que muito provavelmente os homens teriam parado e que o teriam matado também. Então elas simplesmente disseram que não sabiam quem é que ele era e daí também elas terem ignorado o tio. Quando chegaram ao carro da família, que como eu já vos tinha dito estava então na entrada da casa, eles tinham então duas armas, cada um deles estava com uma arma e na verdade um deles, enquanto estava a carregar a sua arma no porta-bagagens do carro, ele basicamente puxou o seu casaco e tirou uma faca do bolso e virou-se para as irmãs e disse para não se preocuparem porque ele era tão bom com uma faca como também era com a arma. Neste momento eles entraram então no carro da família e mais uma vez eles viram o tio das irmãs, portanto o Randy, e mais uma vez o Randy começou a acenar e elas, exatamente pela mesma razão que eu vos disse anteriormente, simplesmente ignoraram e o carro simplesmente passou por ele. O Randy reparou que a Linnea ia na parte de trás do carro e aqui sim ele começou mesmo a acreditar de que algo não estava bem. De repente o Randy vê então outra
mota de neve e a primeira coisa em que ele reparou foi que a pessoa que estava a conduzir esta mota era um homem e este homem não estava a usar capacete nem luvas e na altura ele perguntou-se quem é que seria, não é? E quando a mota se aproximou dele foi quando ele percebeu que o homem a conduzir a mota de neve era na verdade o seu irmão Rolf. Portanto, sim, malta, felizmente, e não me perguntem bem como, felizmente o pai das irmãs estava vivo. Ele conseguiu sobreviver ao tiro que levou. O seu rosto estava completamente inchado e estava cheio de sangue. Ele tinha um olho completamente inchado e o outro estava fechado e ele estava mesmo em péssimo estado, como seria de esperar, não é? E de repente ele diz ao seu irmão que a sua mulher e a sua sogra tinham sido mortas e que as suas filhas tinham sido raptadas. O Randy ficou super preocupado, como é óbvio, e a primeira reação dele foi então meter o seu irmão na parte de trás do carro e começou a conduzir à procura do carro onde estavam então as suas sobrinhas. Por estarem nas montanhas, não é? Obviamente que a rede era péssima e ele não estava a conseguir ligar para o 112, portanto para o 911, até que finalmente começou a funcionar. Ele conseguiu falar com o 911, explicou então onde é que tinha visto o carro pela última vez e disse que precisava urgentemente de um helicóptero para o seu irmão, mas de repente a chamada foi abaixo. Após alguns momentos, ele parou então numa área de serviço e ligou novamente para o 911 e pediu ajuda. Enquanto tudo isto estava a acontecer, não é? As irmãs continuavam no carro com os agressores, até que de repente o carro caiu de um aterro. Uma das irmãs diz então que se lembra de olhar para cima quando saiu do carro e de ter visto toda a estrada acima de onde elas estavam, não é? Cheia de polícias, e não só polícias, mas também pessoas normais com armas a apontar para o carro. E foi então neste momento que os agressores foram obviamente retirados do carro e presos no local. Relativamente ao Rolf, entretanto o helicóptero apareceu e levou-o para o hospital de emergência e realmente é incrível o facto de ele ter sobrevivido, porque primeiro tudo ele levou um tiro na cara, não é? E também porque mais tarde veio-se a saber que ele inclusivamente chegou a pegar fogo com o incêndio, ok? O que aconteceu foi que ele estava vivo e percebeu-se que estava também a pegar fogo e então foi para uma banheira e passou o corpo por água fria. Daí também ele estar praticamente sem roupas quentes, não é? Da neve, e daí o seu irmão, quando o viu na mota, achar estranho o facto da pessoa estar sem gorro, sem luvas, sem nada, porque lá está, ele na verdade isso tudo estava a pegar fogo. Quando a polícia chegou então ao local do crime, portanto à cabana, não é? Eles encontraram uma câmara que acabou por ser uma das evidências mais significativas neste caso, não é? Uma vez que mostrava aos homens a abrir as prendas de Natal da família, que era aquilo que eu já vos tinha dito então anteriormente. Estes homens eram então Von Lester Taylor, que tinha 25 anos, e o outro homem chamava-se Edward Stephen Daly, que tinha 21 na altura. Ambos já tinham estado presos na prisão estadual de Utah. O Von tinha estado preso devido a roubo e o Daly devido a incêndio, portanto fogo posto. Tanto quanto se sabe, eles tinham sido libertados da prisão para um centro que no fundo os ajudava, não é, a encontrar emprego e isso tudo, e era esse o objetivo desse centro, era ajudá-los a arranjar trabalho, entre outras coisas. No entanto, eles conseguiram fugir. Mais tarde veio-se a saber que eles tinham arranjado boleia até àquela área em que estava a cabana da família Tidd, não é? E tinham escolhido aquela área porque na verdade um dos homens tinha uma família que também tinha uma cabana ali perto. E basicamente soube-se que eles tinham assaltado várias cabanas e eventualmente foram para a cabana dos Tidd e ficaram lá realmente à espera da família. Porquê? Porque eles queriam um carro para fugir do país. Uma vez que a polícia não sabia muito bem o que é que cada um deles tinha feito no crime, não é? Cada um deles foi então acusado com 2 acusações de homicídio em primeiro grau, uma acusação de tentativa de homicídio em primeiro grau e 2 acusações de rapto. O Von optou por ir a julgamento com um júri em vez de um juiz e o veredito do júri foi que ele era culpado e ele foi então sentenciado à pena de morte por ambos os assassinatos. O Daly, por outro lado, foi considerado culpado por homicídio em segundo grau em vez de primeiro grau, o que fez com que ele fosse sentenciado à prisão perpétua em vez da pena de morte. E isto dito assim de uma forma muito geral, malta. Apesar de tudo o que aconteceu à família, ok, e por muito estranho que pareça, a família voltou à cabana e na verdade fizeram obras e continua a ser um sítio tranquilo para a família ir e eles continuam a querer ir passar as suas férias e adoram aquele sítio porque realmente eles têm boas
boas memórias de infância. Obviamente também tem esta memória péssima, mas as irmãs em entrevista já disseram que as partes positivas são muito superiores às partes negativas e portanto basicamente é isso, eles continuaram a ir para lá. O Ralph infelizmente faleceu em 2009 devido a cancro, mas as irmãs estão bem, elas atualmente têm filhos e sentem que tudo aquilo que aconteceu acabou por aproximá-las ainda mais enquanto irmãs e portanto elas continuam a visitar a cabana com a sua família. E este foi então o vídeo de hoje, malta, espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!